Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou a Simone Bastos. Simone, hoje a gente vai começar a entrar numa temporada nova, né? A gente já vem anunciando sobre isso, só que a gente vai tentar trazer um conceito com coisas mais Mais técnicas, né? técnicas, né? Mais dia a dia, para você que precisa entender ali da prática mesmo. Vamos falar um pouco sobre algumas metodologias de calibração, algumas grandezas, como funcionam alguns processos de acreditação em alguns métodos específicos, e por esse motivo a gente está com um convidado aqui que é bem especial, né, cara? Sim, sim. Foi nosso professor no curso técnico de metrologia, né? Então a Verdade, a gente gente tem já quer jogar já a bola para ele aqui, uma que é o nosso amigo consideração, né? Alex. E aí, Alex, seja bem-vindo, cara. Já começa a falar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória com a metrologia, né? De onde, como você começou e até onde você chegou, esse período teu de ser nosso professor. Então, fala um pouquinho aí da sua história. Obrigado, eu agradeço aí, né, o convite, né, para participar aqui. Eu entrei no Inmetro como estagiário em 1998, tá? E trabalhei lá diretamente até 2017, né? Depois de lá, eu trabalho hoje, né, com uma empresa que eu tenho, que eu faço treinamentos, consultorias, e desde 2002 eu sou avaliador técnico pela SEGECRE, Legal. e eu também sou hoje avaliador líder também, faço a parte de gestão na avaliação, tá bom? Pela SEGECRE. Ó, legal. A gente vê a bagagem aí, né? Porque o ano que eu me formo como técnico em metrologia é o ano que o cara começa a atuar como avaliador do Inmetro. Então, tipo assim, É. a gente já vê que é um nível bem diferenciado. E aí, hoje a gente vai trabalhar com a grandeza de volume, né? A gente vai falar um pouco sobre calibração de instrumentos Isso. para essa área de volume, por isso que a Volume e gente massa trouxe específica. e massa específica, e por isso que a gente trouxe aqui o Alex, que é um especialista nessa área, e eu queria que você contasse um pouquinho como foi desde a sua formação, como é que você caiu de, sei lá, não sei se caiu de paraquedas, né? Mas como é que você caiu especificamente com essa grandeza até você se tornar especialista nisso, né? Por que que o volume apareceu aí na sua vida, né? Então, quando eu entrei como estagiário, eu entrei lá no laboratório Fluidos, né, que era responsável por uma das grandezas, né, responsáveis. O laboratório de Fluidos era responsável pelo volume, pela massa específica, pela tensão superficial e pela viscosidade. E quando eu entrei lá com o meu chefe Zé Renato, né, ele fez até um projeto junto comigo que era a calibração de buretas digitais de dispensadores, que naquela época, né, em 98, não se calibravam. Calibrava só as vidarias de laboratório, Ó, entendeu? Aí eu fiz o estudo, né, com um artefato lá e vi a possibilidade dele realizar esse serviço, né, dessa possível calibração. E desde lá tô voltado para essa área aí de volume, de massa específica. Uma coisa também engraçada, né, curiosidade, a gente fala grandeza massa específica, né, diferente de densidade. Hoje a gente já pode falar massa específica ou densidade, é equivalente, não tem problema. Tá? A única questão é a densidade relativa, que é uma grandeza adimensional, né? Que é uma relação da densidade daquele líquido, daquele fluido, em relação à densidade da água a 4 graus. Tanto que a gente fala 20/4. Então, ó. essa questão aí a densidade relativa ela é dimensional. Mas a massa específica ou densidade é na grandeza, né? No gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico, que normalmente a gente utiliza no SI. E Legal. já te adianto, você caiu numa das piores, né? Que são as mais difíceis, vamos botar assim. Então, Verdade. provavelmente, você que está assistindo já deve ter um pouco de noção da grandeza e volume. Se não tiver, já saiba que é uma das mais difíceis dentro da calibração, né? Por conta dos cálculos de incerteza, derivadas parciais. Quando eu estava lá no Inmetro, durante o curso técnico, a gente foi solicitado, o professor solicitou que a gente escolhesse um laboratório e fizesse um trabalho, né, nessa área de incerteza de medição para a gente ter uma ideia. E aí eu também fui escolher logo o volume, não sei por quê, e aí fiquei sabendo que era um dos mais difíceis e tudo mais. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma coisa bem superficial, mas foi bem importante, né, para a gente ter uma noção, entender o que seria esse cálculo de incerteza de medição com as derivadas parciais
sendo utilizadas ali, né, verdadeiramente no método. Quando eu uso até para treinamento, eu uso o volume como exemplo, porque eu acho que a gente consegue entender melhor, né? Entender o que são os coeficientes de sensibilidade. Porque muitas áreas que a gente faz, o coeficiente de sensibilidade é 1. Então, fica sem graça. Como é que eu vou explicar uma coisa que é 1 e que não muda nada no cálculo? Agora, no volume, não. No volume, a gente já vai ter essas contribuições, né, interferindo diretamente no volume. Assim, é interessante isso que a Simone está falando, né? E acabou entrando em algumas questões um pouco mais detalhadas, que eu acho que mais para frente a gente vai poder desenvolver isso um pouco melhor. Mas você, quando começou, também teve essa impressão de que, tipo, cara, será que é isso mesmo? Será que esse é o mundo que eu tenho que entrar, né? Ou não? Ou você sempre foi algo que para você, não, você está tranquilo, você está de boa, para mim eu consigo levar isso tranquilo. Porque volume é algo que eu vou confessar para você, eu tento me manter distante, cara. Essa é uma realidade que para mim não está muito legal, não. O volume, a gente não trabalha com uma medição direta, né? Vamos comparar aí massa ou pressão, que a gente está na unidade, na grandeza direta. O volume não, a gente acaba indiretamente, até pelo método, né? Que é o método gravimétrico, que aí o volume, a gente está falando, só para esclarecer, o volume de líquidos, né? A gente vê que tem artefatos aqui, tem a pipeta graduada, tem um piquinômetro de vidro, tem uma proveta, tem um balão volumétrico, são instrumentos que medem, né, volumes de líquido, né? O volume de líquido contido ou o volume de líquido transferido, né? E o método é gravimétrico, então a gente faz na balança, né? Que o método gravimétrico é o quê? Pesagem por diferença. Legal. Eu vou pesar um instrumento, né? Pesar ou diretamente o balão volumétrico, o artefato, ou se é um instrumento de transferir, vou pesar um becker, pesar um recipiente de pesagem e depois vou transferir aquele líquido para o recipiente de pesagem. Legal. Se for o balão, por exemplo, que é um instrumento de conter, eu vou pesar ele vazio, limpo e seco e depois eu pesar ele com líquido. Então, é por massa. E depois, com a relação, em relação à densidade ou massa específica, né, como eu já expliquei, eu consigo ter o volume. Então, volume é massa por massa específica. Essa é a fórmula básica. Sim. Só que aí tem N correções que a gente faz ali para definir o mensurando, que é a fórmula completa disso. Isso que assusta. Sim. O tamanho da fórmula assusta, essa questão toda, porque não é uma comparação direta. Muito bom, muito bom. E aí já começou a entrar em detalhes e descrevendo o método, né, cara? Já começou a descrever. Agora, eu sou, sei lá, sou um potencial empreendedor, estou querendo começar a atuar nessa área de calibração, de volumetria, tenho alguns potenciais clientes, e aí tem uma primeira coisa que eu preciso saber. Eu procuro esse profissional que vai me ensinar ou eu tenho alguns documentos e normas que são referências orientativas para mim? Então, existe algum documento que, de certa forma, ele é orientativo, ele é normativo para essa área em específico, né? Para esse método, para essa grandeza? Sim, existe normas, tá? Normas de referência, tá? São normas ISO, né? Acaba não tendo normas NBRs, normas da BNT, são normas ISO, que são normas de referência, e também existe o DOC CEGEC 27, Legal. Que é um documento orientativo da CEGEC, né? Que é o organismo, né, acreditador, né, do Brasil, né, que a CEGEC é uma unidade organizacional do Inmetro, Sim. Tá? Uma coordenação do Inmetro, que ela é responsável. E isso ela realiza, por processo detalhado, toda a acreditação de laboratórios na área de calibração, na área de volume, que é o fato que a gente está falando aqui. E com isso ela realiza essa questão. Então a gente consegue, né, através de comissões técnicas que ela cria para algum objetivo, né, específico. No caso nós criamos e eu ajudei na coordenação da Comissão Técnica de Volume, a CT7, que é chamado, na revisão do DOC CEGEC 27. Uau, legal. Era um DOC CEGEC que era de 2011, já bem antigo, né, com longa data, precisava de atualização, de revisão, até para a gente poder detalhar melhor a questão. Ele teve uma revisão 2, que foi só questão editorial da CEGEC, do novo logo, nova formação. Aí a revisão 3 e a revisão 4, que é atual, né, que as duas são de 2024, incluindo todo um detalhamento e metodologia bem mais baseado nas normas ISO atuais.
Então, teve algumas alterações comparadas de 2011 com a de 2024, bastante atualizações, né, de informações mais claras e objetivas para qualquer laboratório na implementação, tá? Mas, independente disso, a sua pergunta, se um tech especialista para ajudar e uma documentação, eu acho que uma completa a outra. Legal. Eu acho que a soma do documento orientativo que dá apoio, né, baseado nas normas ISO, e também uma equipe técnica coerente, consciente nessa área também ajuda. Eu acho que a soma dos dois Isso aí, é aí acaba não isentando de você ter uma equipe treinada, né? De certa forma, porque não, imagina, não é só você pegar um documento, e eu já passei por essa fase. Tipo assim, até hoje eu tenho amigos assim que mandam mensagem no WhatsApp, tipo, cara, peguei o documento orientativo para calibração de instrumentos de pressão. Tô lendo ele aqui. Pô, me ajuda, cara, não tô entendendo nada. Eu não sei o que significa isso aqui, linearidade, o que é isso? Então, eu acho que é importante também frisar a necessidade de você ter uma equipe capacitada para poder interpretar o que está sendo escrito ali. E a prática faz toda a diferença também, né? Então, além de você pegar o que está escrito, você tem que fazer. E não fazer uma vez só, fazer 1, 2, 3, 4, 5... até você realmente entender o que está fazendo, ver os possíveis problemas, os possíveis erros, quebrar uma vidraria, que acontece. Verdade. Então, assim, precisa viver ali o dia a dia, né? Para poder entender e pegar a prática, né? Então, eu acho que o volume é muito isso. Você tem que pegar a prática e pegar fazendo mesmo. Né? Agora, na sua visão como avaliador, documento orientativo. O nome já sugere, ele só está para orientar, né? Ele é orientativo. E aí eu sei que gera essa polêmica, tipo, como avaliador, se ele é um documento orientativo, posso dar não conformidade em cima de um documento orientativo? Quando se trata de documento orientativo com esse viés técnico, ele tem peso normativo? Então, para essa área de volume, como fica essa relação de que, olha, você não atuou com esse item aqui, por causa disso eu vou te dar uma não conformidade. Pô, mas é um documento orientativo. Então, como é que funciona essa relação para a grandeza de volume, tá? Acho que é interessante, isso é meio polêmico, sim, mas é bom a gente conversar. Com certeza. Ele é um documento orientativo, como o nome dele mesmo diz, é para orientar. Mas como essa revisão 4 foi feita com muita base nas normas ISO, então, se você não acabar seguindo o documento orientativo, você não está seguindo as normas de referência. Ah, legal. Então, você não está seguindo a norma do método. Então, se você acabar não implementando os detalhes ali, ou justificando por que não implementou, né? Você pode, de repente, não implementar e justificar tecnicamente por que você não fez aquilo. Então, vai dar problema durante a avaliação. Você vai acabar tendo... Acaba que por esse documento ter essa relação com as normas... Ele é basicamente uma tradução, né? Sim. Teoricamente, a pessoa teria que pegar as normas isso e aplicar. Mas aí não é bem uma tradução ao pé da letra. É uma tradução detalhada, sim, mais tecnicamente. Pegou os pontos aqui. Condição ambiental. Antigamente, a gente era muito mais criterioso e rigoroso na condição ambiental. Hoje, a condição ambiental está, principalmente de umidade, né, está de 45%, né, a 80% no DOC, conforme as normas ISO, tipo de microvolume é a 8655. Na 8655 está citando essa faixa mesmo de umidade relativa para o laboratório ter. Então, se você não segue isso, se você faz de 90, por que você faz? Você não vai estar seguindo nem a ISO, nem o DOC. Então, entendi, você vai ter que justificar o porquê. E provar, né, que não interfere. Teoricamente, se a pessoa insistir em querer fazer em 90, você chega a cobrar tipo uma validação disso ou não? Só a justificativa técnica ali, se ela for plausível, já basta? Sim, a gente trabalha na avaliação, né, conforme a norma 1725, né, BNT, NBR, ISO EC 1725 do ano de 2017, por entrevistas, né, e também por evidências, sim, que são os registros, né? Então, eu vou primeiro perguntar, Alex, na minha visão, vou perguntar por que ele usa isso. Sim. E depois ele vai ter que me justificar com a evidência de um estudo, de um registro que evidencia toda essa questão. Entendi. Então, eu vou ver os dois lados da moeda. Mas o registro que ele vai ter que fazer tipo, uma validação. Por que ele está usando, né, nesse caso, ele acaba não sendo um método normalizado, ele acaba tendo um desvio de método. Sim. Então, ele vai usar o quê? Um método normalizado fora das especificações. Sim. Então, com isso, ele tem que ter uma validação, uma comprovação disso.
Legal. Então, eu vou precisar dessas evidências todas. Legal. A gente já entra nessa questão de estrutura, né? Que é Sim, uma dúvida sim, que muita sim. gente tem, né? Qual a estrutura que a gente precisa ter para calibrar volume, né? Então, é uma das grandezas também que a gente precisa realmente de uma estrutura adequada, principalmente temperatura, umidade e essa questão de uma sala dedicada a isso, sem entrar muita gente, porque interfere. Fala um pouquinho para a gente assim, do que precisa de uma estrutura para calibrar volume, né? Então, vamos começar em condições ambientais, né? Isso. 20 mais ou menos 1. Então, 19 graus Celsius a 21 graus Celsius. E a umidade, como eu já falei, de 45% de umidade relativa a 80% de umidade. Então, você tem que ter uma estrutura de condições ambientais referentes a isso. E manter estável. Não é só ter e manter estabilidade. Você tem que, normalmente, estabilidade em 0,5, né? Meio grau, 0,5 graus Celsius. Então, tem essa questão de... Não é só estar dentro dos critérios. Tem que manter estável o ambiente. Esse estável é durante a calibração, né? Durante a calibração. Aí você pega a nota das condições ambientais no início e no final, e durante esse período você tem que manter essa estabilidade de 0,5. A ideia é essa? Sim, o básico inicial é início e fim. Sim. Mas você tem que ir monitorando ao longo do Entendi. período, porque às vezes pode fugir disso também. Entendi. Não é só o registro início e fim, né? Entendi. Tem que ficar monitorando e controlando. tá. O documento a fala questão- do data logger, teria que ter um data logger, né? O ideal é que tenha um data logger para ficar registrando e monitorando isso aí. É ideal, entendeu? E essa questão também que eu estava falando, assim, é gravimetricamente, pesagem. Então precisa ter o quê? Uma balança. Sim. A balança eu não posso colocar em qualquer lugar. Ela tem que estar numa bancada, numa estrutura boa, nivelada, que mantenha ela estável e ter medições. Então, Olha que legal você falando, porque a gente está falando de estrutura. Você começou a falar de condições ambientais, mas se a gente tem um ouvinte ali que está anotando, tipo assim, pô, eu quero montar um laboratório de volume. Eu comecei a trabalhar num laboratório de volume. Quais são os equipamentos que eu preciso ter? Aí você já está narrando, tipo, se eu preciso monitorar condições ambientais, não só anotar no início e fim, mas monitorar, então o meu termigrômetro não pode ser um termigrômetro comum. Ou o cara vai ter que ficar ali o tempo todo olhando, ou ele vai investir num data loggerzinho dele ali para ter esse registro de temperatura para evidenciar monitoramento. Sim. Segundo, você está falando, o método é gravimétrico, ou seja, você tem que ter uma balança. Tá, mas qualquer balança? Eu não quero pular a etapa, você ainda está falando de condições ambientais, mas já são coisas que a gente vai começando a trabalhar aqui no nosso episódio. sim. E também, como eu falei, a forma de volume básica é o quê? Volume é massa sobre massa específica. Sim. Então, massa a gente falou, a balança. Massa específica. Então, tem que determinar a massa específica. O líquido utilizado é uma água de uma qualidade que posso determinar isso. Então, normalmente, usa-se uma água destilada, uma água deionizada, Purificada. ou uma água purificada no sistema de osmose reversa. Então, não é uma água do abastecimento, né? É uma água de torneira. É uma água com uma qualidade que eu possa manter uma estabilidade. Ó, Então, legal, o cara, ó, já tá anotando aí, ó. Balança, ó, termigrômetro, pô, osmose reversa. Cara, eu vou ficar comprando água para ficar trabalhando? Não, eu preciso produzir isso internamente. isso. Então o cara vai precisar ter um até equipamentozinho porque- ali de Até porque essa osmose. massa específica não é uma vez só. Você tem que ficar determinando ela de tempos em tempos. E até esse tempo você tem que fazer também um estudo para conhecer aí quanto tempo essa água, né, vai se manter com as mesmas características. Então, vou voltar para o Alex aí. E o método mais usual é o piquenômetro para determinar legal. Você que não sabe o que é um piquenômetro, aí Esse mostra aqui aí é o pra ele. piquenômetrozinho pode aqui, pegar piquenômetro aí. de vidro, Legal. entendeu? Do tipo Gay-Lussac. Tem um outro que é com termômetro, mas aí ele complica um pouco mais a medição. O Gay-Lussac é o mais adequado para fazer essa determinação da massa específica da água, tá? E com isso, você com ele calibrado, né? Ele vai ter o volume determinado, você vai fazer gravimetricamente e determinar a massa específica da água. Então você tem a massa determinada no instrumento, né? Pesagem de diferença, ele cheio menos vazio, e você vai ter a massa específica do líquido. Com isso, você acaba tendo o volume do instrumento que você está calibrando. Muito bom, muito bom. E aí eu já quero entrar nessa questão desses equipamentos, que é o que nós vamos dizer, o que é acessório,
o que, que é padrão de trabalho, para a gente poder entrar na nossa conversa que a Simone puxou lá no início, que envolve cálculo de incerteza, o que está influenciando diretamente nos meus cálculos para eu pensar em contribuição de incerteza, ou eu só uso como um instrumento auxiliar, mas eu não utilizo isso como contribuição de incerteza. A gente pensar nessa estrutura laboratorial, também pensando nessa questão de cálculo para eu ter incerteza final. Aí lá no final a gente conversar sobre CMC, né? Que eu acho que vai ser bem legal. Tranquilo. Uma outra questão, que a gente está falando de temperatura e umidade das condições ambientais. Mas um outro fator importante também é a pressão atmosférica que eu preciso ter. Então eu preciso ter um termobarigrômetro. Por quê? A gente faz pesagem na balança. Então a gente acaba tendo a questão do empuxo do ar. Muito bom. Da pesagem do empuxo do ar, que o empuxo é uma força que faz, né? É a força empuxo, né? Do princípio de Arquimedes, que a gente pensa no Arquimedes, ele pensou só na questão do líquido, que quando eu coloco algum objeto imergido no líquido, essa força, esse peso, vai ser o volume do líquido que vai estar ali como abrangendo ele, beleza? Então, na pesagem, eu tenho essa força também, que eu acabo tendo valores um pouco mais baixos. Então, eu preciso fazer essa correção. Então, para isso, eu preciso o quê? Ter a massa específica do ar determinado. E para eu determinar a massa específica, eu vou precisar da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e da pressão atmosférica. Legal, aí você vai te... Agora, eu faço isso à parte ou dentro dessa fórmula que a Simone falou lá no iniciozinho, esse cálculo do empuxo já está contemplando nessa fórmula. Eu não sei se a gente já está acelerando, mas eu sei que existe uma fórmula aí bem complexa aí para se calcular esse volume aí. Isso, então já está ali, como é que eu tenho que ficar calculando a parte isso? Como é que funciona? Isso, então quando você pega lá, mensurando a fórmula que está lá no DoxaJack 27, vai estar com todas as correções necessárias. Você vai usar cada componentezinho lá, botar o valor determinado de cada componente, e você vai ter o volume final. Então o volume determinado naquele mensurando já é o volume final, você não vai contemplar nada. Então ali está contemplando a massa, está contemplando a massa específica do líquido, está contemplando a massa específica da água, está contemplando a massa específica do peso utilizado para determinar a balança, que isso também tem influência no empuxo do ar, e vai estar considerando também a temperatura do líquido, que é a influência, né? Que eu vou ter que ter a correção também, porque nem sempre eu consigo medir cravadinho, determinar em 20 graus Celsius, 20,0,1 gramas por centímetro cúbico. Então, tem uma variação. Então, tem que fazer uma correçãozinha de temperatura. Então, essas são as grandezas que a gente pode chamar grandezas de entrada para esse processo de detenção do volume. Só resumir aqui a questão dos equipamentos. Então, nós falamos de balança, de um sistema para água, um termigrômetro para monitorar o ambiente, mais um barômetro, que pode ser junto ou não. Falamos um termômetro para medir a temperatura da água, né? Então tem que ser ou de espeto, ou que tem aquele sensor externo específico para medir a água. E mais alguma coisa? A balança. A balança a gente só não falou, mas no documento tem direitinho dizendo, de acordo com o volume que você vai pesar, tem uma capacidade da balança, umas casas decimais específicas, né? Isso. Então tem lá no documento. Dependendo da capacidade, então o DoxaJack 27, ele fala desde 0,1 microlitro até 2 litros, mais ou menos. Então você tem essa capacidade, uma faixa grande de volume. Então aí vai ter lá a resolução mínima, né, a capacidade mínima de cada balança por cada faixa. Isso. Então, quando for comprar a balança, tem que olhar a capacidade dela e também a quantidade de casas decimais, lá, a resolução dela, para atender isso. Né? Isso acaba, pelo que eu estou entendendo, né, diretamente relacionado com o seu escopo de atuação. Né? Então, todo laboratório que presta serviço de calibração, né, a maioria das vezes, quando eu recebo algum cliente pedindo, né, a gente faz essa pergunta clássica. Tipo assim, qual a grandeza e qual o escopo, né? Até onde você quer. E aí, pelo que eu estou entendendo, o grupo de balanças que você vai ter no seu laboratório é ele que vai determinar, então, qual é o seu escopo de calibração quando se trata de volume, né? Sim. Que aí, eu acho que a gente não chegou a deixar claro aqui, ou se é possível isso. Quem é esse grupo de instrumentos que estão dentro dessa categoria volume, né? Tipo, vidraria, volume, pipeta. Quais são esses instrumentos que a gente pode... O cara tá ali ouvindo, quer investir,
mas tipo, que instrumentos eu vou calibrar quando eu tiver um laboratório de volume? Assim? Quais são esses instrumentos? Então, se você olhar, tem uma norma da CEGEC, que é a NIT DICLA 12, entendeu? Ela fala lá, dentro do grupo de serviço de volume mais específica, os itens de calibração. O que a gente está falando que estão aqui são vidrarias de laboratório. Então, vidrarias de laboratório, elas separam, tá junto, mas são 2 grupos que a gente pode separar. Vidrarias de conter, que por acaso seria o balão, seria a proveta, e vidrarias de transferir, que seria a pipeta. O piquenômetro de vidro já é um outro grupo. Um outro grupo é o dispensadores, né, que abrange os dispensadores propriamente dito e a bureta digital. Um outro grupo são os tituladores, que abrange os tituladores e Colfischer. Temos também o grupo microvolume, que aí abrange essas micropipetas e as microseringas, entendeu? Tem uns outros grupos, são buretas especiais, essa questão aí já não está abrangendo do Oxyjack 27, que é uma coisa muito especial e abrangente para isso. Então, basicamente, são esses artefatos que você pode calibrar. Não, e o interessante é que pelo que eu estou entendendo, é um agrupamento bem legal de instrumentos, né? Que envolve vidraria de transferência, o que você mencionou, mas os meus padrões já não é um conjunto de padrões assim tão extensos, né? Então basta eu ter balanças, ter um equipamento que vai produzir essa água que tem que ter uma qualidade específica para a minha massa específica, preciso ter um piquenômetro para estabelecer minha massa específica e os meus instrumentos para monitoramento ambiental, que vai envolver pressão atmosférica, temperatura e umidade. Isso aí. É isso. E o termômetro para medir a temperatura E do o líquido. termômetro, mas esse termômetro, por exemplo, se eu tiver um termigrômetrozinho daquele que tem porque tem alguns modelos de termigrômetro que tem in e out, né? E aí eu tenho um sensorzinho externo. Pode ser ou ele tem que ter uma resolução específica? Essa temperatura da água, como é que é? Como é que é essa relação? Então, primeiro, vai ser a temperatura do líquido dentro do seu artefato, Sim. se for um artefato de conter. Então, primeiro, ele tem que ter uma capacidade para entrar dentro do instrumento para eu poder medir. Ok. Numa vidraria de transferir, eu vou medir o recipiente. Então, ele tem que medir o líquido dentro desse recipiente que eu estou transferindo. Ok. Então, ele tem condições para realizar essa medição. Legal. Com uma exatidão requerida, tá? Sim, Beleza, sim. que está detalhado lá no Oxyjack 27. Ah, tá. De volume, o mais crítico são as condições ambientais. Que aí eu até me lembrei de uma pergunta. Pode ser feito volume nas instalações do cliente? Hoje, não. Volume só é feito, nesse caso de vidrarias que estão abrangendo do Oxyjack 27, só é feito nas instalações permanentes. Tá, então Tá? o Não cliente pode tem que fazer nem na mandar. unidade móvel e nem na instalação de cliente. É sempre na instalação permanente no seu Mesmo laboratório. numa unidade móvel que, sei lá, teoricamente você conseguiria manter um controle de temperatura ali, mesmo na unidade móvel, não pode. Não pode ser na unidade móvel também. Até porque você balança, não pode ter vibração. Sim. Então, um Verdade, grande problema verdade, da unidade verdade. móvel Verdade. é a vibração. Sim, Principalmente, vamos pensar no container, vamos pensar em alguma coisa, o ar-condicionado lá vibrando, verdade. alguma estrutura, ou um caminhão, ou um furgão, ele vai estar vibrando e vai atrapalhar essa questão da medição da balança. Muito bom. Cara, a gente falou das estruturas, falamos de equipamentos, e a gente sabe que quando se trata de calibração, né, a gente já teve episódios aqui, a gente entrou um pouco nessa questão da definição de calibração em si, que não basta você só ter um equipamento e comparar e não pensar e associar as incertezas que estão envolvidas, tanto com o mensurando quanto com um padrão de referência. Então, quando eu penso em incerteza de medição e toda essa conversa que a gente está tendo aqui, sabe, minha mente buga um pouco, porque eu estou pensando em volume, mas estou medindo com massa. Grama. Eu estou pensando em volume e estou pegando temperatura em graus Celsius. Estou pensando em volume e estou pensando lá, estou pegando E pressão como é lá que com... Como é que como é que junta tudo? Como é que eu penso nas minhas contribuições de incerteza? Tudo, a minha grandeza de entrada e a minha grandeza de saída. Como é que é essa relação... Porque é isso que define a complexidade da parte de volume, né? Eu queria que a gente entrasse um pouquinho nisso aqui. Então, a estatística, né, envolvida no cálculo de incerteza, né, ele faz assim, é o que eu brinco até, que assim, não tem como eu falar banana e maçã. Não dá para misturar isso. Então, tem que estar tudo falando a mesma unidade. Sim. Então, tem que transformar todas essas contribuições de grandeza de entrada para a minha grandeza de saída, que é volume.
E isso, na estatística da incerteza, a gente usa o coeficiente de sensibilidade, que eu pego, dou mensurando, faço o método mais usual, derivada parcial, né? Que aí eu consigo ter esse resultado dessa conversão de temperatura, no caso, para volume, de massa para volume, de massa específica, gramas por ml para volume. E ali eu converso tudo em ml, por exemplo, que é na unidade do volume, e todas estão na mesma unidade, então aí consigo fazer a combinada delas para definir a incerteza expandida. Mas não se preocupe, gente, todas as derivadas parciais já estão prontas no documento orientativo. Verdade. Ninguém vai precisar derivar mais nada, isso é um alívio, porque quando a gente fala que tem que fazer a derivada, aí a pessoa já começa, caraca, e agora tem que fazer isso? Então, já está feito, já está tudo lá, é só seguir as fórmulas e aplicar. Então, já é uma grande vantagem, está tudo pronto. Com certeza. E uma questão que eu lembrei agora, eu falei que a faixa, né, do Doxajack é de 0,1 microlitro. Então, essa foi uma grande demanda que surgiu nessa revisão 4 do documento. Foi para incluir o anexo D com todas as informações dessa calibração de 0,1 microlitro a 1 microlitro, que é muito pequeno. Muito pequeno. Um volume muito pequeno, uma menor, gotinha, menor né? que uma gota, né? às vezes. E então, para essa faixa de volume, de microvolume, tem algumas considerações a mais que eu preciso considerar para eu poder determinar, que está tudo lá no anexo D do documento. Legal, muito bom. Alex, a gente quando está trabalhando com calibração, né? Você tem experiência com isso também? Boa parte das vezes, a gente vê laboratórios tendo a opção de serviço rastreável ou serviço acreditado, né? A gente vê essa relação ali o tempo todo. Com volume, você acha que isso é viável? Tipo assim, é possível ter um laboratório de calibração de volume prestando um serviço somente rastreável? Você acha que, olhando para o cenário do Brasil, de onde estão as maiores demandas de exigência de calibração de volume, que acaba envolvendo laboratórios de análises, indústrias farmacêuticas, indústrias de alimentos, etc. Você acha que essa relação de rastreável e rede brasileira de calibração, como é que você vê esse diálogo, né? Então vamos falar dos laboratórios acreditados, né? Nessa questão que é a rede brasileira de calibração, né? Primeiro, então, quando você é um laboratório acreditado, que você emite um certificado de calibração com o logo da acreditação, aquilo tem um reconhecimento internacional, né? Aquilo ali você não precisa ninguém desconfiar do seu resultado. O seu resultado é confiável do que você está medindo. Sim. Quando você emite um certificado que não é de um laboratório acreditado, que é um laboratório não acreditado, que normalmente se diz um certificado rastreado, eu não gosto desse termo rastreado, porque rastreado é rastreado a quê? Né? Quando você fala só rastreado, fica meio complexo. Ah, não, Alex, é rastreado ao SI. Tá, mas o que quer dizer rastreado ao SI? Você vai ter todos os seus padrões, né? Com um certificado de calibração de um laboratório acreditado, você vai ter seus padrões tudo definido, você vai ter estrutura tudo definido. Então, por que você não é um laboratório acreditado? Por que você não emite um resultado acreditado? Então, tem laboratórios acreditados em volume que fazem certificado rastreado. Mas é a demanda do cliente, o cliente pede. Mas, na prática, é a mesma coisa. Ele está medindo com a mesma condição, usando os mesmos padrões, usando a mesma instalação, usando tudo igual. Só na hora do documento final, não é acreditado, emite um documento não acreditado. Então, na prática, é a mesma coisa para o laboratório acreditado estar realizando. Mas para o cliente, isso pode afetar em alguma coisa, entendeu? Então, eu vejo ruim essa questão de emitir um relatório rastreado. Por que os laboratórios acreditados não emitem só resultados acreditados? Eu acho que um outro ponto também bastante interessante, né? A Simone também pode contribuir em relação a isso, é que quando eu tenho conhecimento de um laboratório acreditado, eu recebo uma informação lá junto ao cadastro dele lá no site do Inmetro, né? Que eu julgo ser importante para o meu processo, que é a melhor capacidade de medição dele, né? E, obviamente, um laboratório rastreável não tem de onde buscar essa informação, né?
E agora, eu analisando a indústria em si, que eu tenho a maioria das demandas desses instrumentos, né, de medição, essa informação da melhor capacidade de medição, ela é importante? Você julga ela ser importante para o dia a dia da indústria que utiliza uma pipeta, uma vidraria, um balão, ou isso é mais voltado para a gente que é com a cabeça mais de metrologia, de calibração, ou para um outro laboratório de calibração? Como é que você vê essa relação com a CMC, né? Nesse paralelo aqui, da indústria que utiliza o instrumento ou um laboratório que precisa dos seus padrões? Como é que você vê isso aí? Então, falando assim, a escolha do prestador de serviço, né? Tá falando aí da indústria, né? Finalística, coisa e tal. Qual fornecedor que eu vou escolher? Eu vou escolher o laboratório acreditado A ou vou escolher o laboratório acreditado B? Sim. Como que eu vou ver? Isso tudo depende do meu uso pretendido. Qual é o que meu uso pretendido há necessidade? O que ele está requerendo, né? Ele precisa para aquele instrumento ali uma incerteza X ou ele precisa de uma incerteza Y nesse sentido. Então, eu vou por esse lado. E a CMC, o que é a CMC? Nada mais é do que a melhor incerteza que aquele laboratório pode te prover. Sim. Então, vai ser o melhor resultado que o laboratório vai poder te fornecer. Lógico, vai depender do meu artefato. O meu artefato, às vezes, pode ser um artefato ruim, pode ser um item ruim, que por si só ele vai ter um desvio nele. Então, com isso, agrega valores da incerteza. Tá? Então, mas aquilo ali é o que o laboratório acreditado, que seria o seu fornecedor, vai poder prestar para você. Abaixo disso, ele não tem capacidade. Vai ter capacidade acima. Aí vai depender do seu artefato, do seu equipamento. Tá? Então, ali é a escolha que eu, como cliente final, posso ter. Vou usar o laboratório A acreditado ou vou usar o laboratório B acreditado, dependendo do CMC, que é a incerteza que ele pode me fornecer. E isso é muito importante, gente, isso que a gente está conversando aqui, porque a gente que é, por exemplo, o prestador de serviço, né, o laboratório, escolher os seus equipamentos, né? E aí Simone falou, número de casas decimais, classe de exatidão e etc. Isso acaba te ajudando nessa definição da sua CMC, sua melhor capacidade. A nível de competitividade de mercado, isso coloca você na frente, né? Em relação a outros laboratórios, né? Então isso é um ponto bastante interessante. O outro desse diálogo que a gente está tendo aqui envolve essa escolha minha, né, em relação a você, que é o prestador de serviço. Tipo, o meu processo não pode ser impactado, então, em relação aos instrumentos que eu vou utilizar. Então, como eu minimizo isso? Olhando a minha CMC, o que eu preciso, a CMC do laboratório, que é o que eu preciso, que é o que um laboratório rastreável acaba eu não conseguindo essa informação. Eu faria um resumo disso tudo que vocês falaram. Então, se eu tenho um laboratório que faz ensaios, eu preciso calibrar meus equipamentos, né? Então, eu tenho micropipetas e vidrarias. Então, entre um laboratório acreditado e um rastreado, qual que eu escolho? Então, a ideia é sempre um acreditado, porque a gente tem a certeza que ele está sendo auditado, né? Ele está passando por avaliações da SEGEC e garante que ele sempre está mantendo a qualidade daquele serviço. O rastreado pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem como falar isso. Não tem como saber, né? Mas pela credibilidade mesmo do seu prestador, do contato que você tem com ele. A partir do momento que eu decidi que era um acreditado, ok. E aí, qual acreditado que eu escolho? Porque tem vários acreditados também, né? E aí entra essa questão da capacidade de medição. O meu ensaio é mais rigoroso, eu preciso realmente detalhes. Uma gota vai fazer diferença na diluição que eu estou fazendo? Então, dependendo do ensaio que você está fazendo, uma gota vai fazer diferença. Outro ensaio, uma gota não vai fazer diferença. Então, sabendo essas peculiaridades, você escolhe a partir da capacidade de medição, como o Alex estava falando. Porque não quer dizer que um que tem uma capacidade de medição mais alta do que o outro, que ele seja ruim. Ele só não é adequado para aquele processo. Então, existem vários processos, você tem que escolher o que é mais adequado. Como a gente está falando aqui, às vezes influencia um valor do serviço, né? Então, se para ter uma capacidade de medição maior, a gente precisa ter melhores equipamentos, pode ser que o valor do serviço seja um pouco mais caro. Então, tudo é de acordo com a necessidade do cliente. Tem gente que vai precisar de uma capacidade menor e tem gente que não vai precisar, e aí tem mercado para todo mundo. A gente está indo já para o final do nosso bate-papo, né? A ideia desse episódio
não é ensinar em si, né? Desde o passo, não é um curso, né? De calibração de volumetria, mas um bate-papo, vamos dizer assim, para o pessoal entender quais são os critérios que são exigidos, outros não, na visão do avaliador, né? Que a gente tem um avaliador aqui para essa grandeza. Eu tive uma vez uma dúvida de um cliente que envolvia essa mistura, né? De grandezas dentro de um mesmo ambiente. Aí eu volto um pouquinho naquela conversa da estrutura, né? E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso antes da gente fechar o nosso bate-papo. Eu quero investir no laboratório, mas não vou investir só em volume. Vou investir em temperatura, calibração de temperatura, calibração de pressão, calibração de massa. E só tem uma sala. Como é que você, como avaliador, vê todas essas calibrações acontecendo ali, naquele mesmo contexto, naquele mesmo cenário, com essas influências todas que a gente conversou aqui, de temperatura, umidade, vibração e etc. Pessoas, né, e tal. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. Então, um laboratório acreditado, né, conforme até a norma, né, preconiza, lá no item 6.3 da BNT-NBR, né, ISO 17025, né, que fala dessas condições ambientais, né, instalações e condições ambientais, ele tem que atender todos os requisitos desses itens da norma. Então, vamos pensar temperatura e volume. Temperatura, eu vou usar o quê? Um forno. Eu vou calibrar em quanto? 300 graus? Exatamente. 500 graus? Será que esse forno não vai desestabilizar toda a condição ambiental do volume? Muito bom. Então, aí, às vezes, temperatura vai ser incompatível com o volume. Mas massa, eu vou calibrar internamente, basicamente, eu vou calibrar peso, que balança eu calibro na instalação do cliente. Então, eu vou calibrar peso. Peso é a mesma condição requerida do volume. Então, são unidades coerentes. Sim. Então, é essa análise que você tem que ter. O que cada um requer de condição e instalação, se uma não vai influenciar na outra. Alex, então, dia A, eu vou medir volume, dia B, eu vou medir temperatura. Será que isso é viável para o seu laboratório? Separar assim por dia? Porque são duas grandezas que não estão compatíveis uma com a outra. Na demanda do seu dia a dia, você vai conseguir seguir isso? Então, a gente vê toda essa questão dessa influência. E o dono do laboratório, né, o prestador de serviço, fazer toda essa análise para que essas atividades possam conversar e aí estabelecer as condições que são mandatórias, né? Tipo assim, qual que é a mais crítica? Se a mais crítica é de volume, ela acaba sendo a condição mandatória de todo o cenário daquele laboratório. O ideal ali, é sempre manter uma sala separada, específica, né? Então, essa é sempre uma condição ideal, quem puder, né? Ter uma sala separada ou colocar algumas divisórias, alguma coisa assim. Mas sabendo que uma pessoa entrando nessa sala também influencia, né? Então, abriu porta, fechou porta. Então, esses detalhes também costumam ser importantes. Porque tem gente que quer colocar uma sala e a passagem para o banheiro. Então, abre porta, fecha porta também não é legal. Então, são esses detalhes assim da estrutura que eu achei importante falar. Sim. Gente, a gente está indo para o final do nosso episódio. A gente vai deixar o contato do Alex aqui na descrição do nosso vídeo. E se você tiver alguma dúvida que queira saber a mais em relação ao processo de calibração, de volume, de vidrarias, pipeta, você faz parte de um laboratório de análise clínica e quer saber alguma coisa em relação a isso, você pode estar fazendo contato diretamente com ele, pegando informações. A gente, como Metrovance, também, daqui a pouco a gente vai lançar um curso de calibração de volume também. Você pode estar fazendo contato em relação a isso. Agora, Alex, para fortalecer essa ideia, tem alguma dica que você gostaria de dar para os prestadores de serviço, ou um técnico que está ali, o cara de bancada, o cara faz a calibração ali no dia a dia dele, tem maior dificuldade para fazer massa específica, tem maior dificuldade para fazer algumas medições. Para esse perfil aí de profissional, você quer dar alguma dica que vai fortalecer a confiança, fortalecer um pouco o conhecimento dele? Você pode ficar à vontade para... Então, na visão de um laboratório acreditado ou um postulante de acreditação, os melhores, né, questões é determinar muito bem a massa específica. Se você utiliza o piquenômetro, fazer uma medição bem coerente da massa específica porque a referência é o piquenômetro, é o volume dele, tudo parte dele. E depois da determinação da massa específica da água. E outra questão é ter um controle de temperatura muito bem do líquido, da água utilizada. Então, com isso, você vai acabar tendo resultados melhores
né, com incertezas um pouco mais baixas, melhores, bem próximo do seu CMC. E também, numa outra visão de um laboratório, que é o cliente final, que é o usuário desse laboratório, né, procurar sempre um laboratório acreditado, porque o laboratório acreditado ele tem um reconhecimento, você vai ter confiança do que ele está fazendo. Não precisa você duvidar e questionar. Passa por auditorias, passa por um processo de avaliações, ele passa também por ensaios de proficiência, que garante o valor que ele está determinando está corretamente. Então é muito melhor você fazer um laboratório acreditado do que um laboratório não acreditado. Muito bom, nós te agradecemos de verdade. A gente já tem uma relação já de anos, né, em relação a isso. Então há uma admiração nossa aqui em relação ao profissional que você é, ao tanto que você tem contribuído para a metrologia para o Brasil. E eu digo para o Brasil porque você está o tempo todo viajando como avaliador, contribuindo com outros laboratórios para o crescimento desses laboratórios. Então, ter você aqui com a gente na mesa aqui é importante, e já de antemão a gente já vai divulgar que vai ter outros episódios aí com o Alex, tá? Dentro desse perfil técnico, tá? É um especialista em calibrações, né? Porque não é só volume, tem outras áreas também. Ele foi nosso professor de viscosidade, né? Não foi nem na parte de volume, foi de viscosidade. Então, ele vai estar aqui com a gente com outros episódios. Você que está assistindo, que é um empreendedor, que é um empresário, tem produtos aí em relação ao que nós conversamos aqui, fique à vontade para entrar em contato com a gente, quer apresentar sua balança, quer apresentar o seu produto aqui no nosso episódio, fique à vontade, entre em contato com a nossa equipe. O contato também vai estar na descrição do vídeo e a gente vai poder estar conversando e vai, obviamente, trazer para esse episódio aqui, de certa forma, um pouco mais completo em relação às informações que a gente está entregando para vocês. Não é isso, Simone? E se você tiver alguma dúvida ainda em relação à calibração de volume mais específica, coloca aqui nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível. E aí a gente vai ter também um banco de dados com várias dúvidas que pode estar ajudando muitas outras pessoas que vão precisar dessa informação, que estão com dúvidas. Tá? Então coloca aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. É isso aí, gente. Alex, muito obrigado. Até a próxima. Você que está assistindo, até a próxima.